Graça e paz, eleitos de Deus, eu sou o Bispo Nacional Sérgio Costa, da Igreja Evangélica Cristo Vive, e eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu preguei neste altar, algo que falará profundamente ao seu coração. Esteja atento, esteja conectado a tudo aquilo que Deus estará falando através desta inspiração ao seu coração. E daqui a pouco eu retornarei para conversar um pouco mais com você. Assista este culto e com certeza Deus falará profundamente à sua vida. São obras que Deus pré-estabeleceu para que você vivesse por cabeça e não por cauda, crendo que tudo já foi pago e você não precisa mais pagar absolutamente nada, mas pelo contrário, viver como um salvo, como um eleito de Deus, como um remido, como um transformado. Ou seja, as minhas atitudes, elas mostram, elas confirmam a minha origem. Se eu sou salvo, eu consequentemente tenho atitude de um salvo. Se eu fui predestinado por Deus, eu consequentemente tenho atitudes cristãs. Então é isto que Paulo estava mostrando. A Bíblia, amado, diz que nós temos esta existência antes da fundação do mundo, não na nossa carne. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Então diga: a minha verdadeira identidade é espiritual. E veja que o nosso espírito, ele estava com Deus, e Ele a seu tempo nos deu o quê? Nos deu um corpo, para nós termos uma existência passageira. Estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, diz a palavra de Deus. Então, a nossa existência, nós viemos de Deus, habitamos neste corpo, passamos aqui uma peregrinação, cumprindo o nosso papel, o nosso chamado, a nossa missão, e para lá retornaremos. Mas vamos ver o que Paulo fala, porque nós vimos em Efésios o início, e agora Paulo, ao 2 de Coríntios, ele vai falar sobre o final. Ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando de quê? Da nossa carne, do nosso corpo. Então diz que quando este corpo físico se desfizer, quando nós morrermos, diz que temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas que é eterna e nos céus. Você está vendo para onde você vai? A sua ida deste corpo é para aonde você veio, da onde você veio. Então significa que o nosso corpo físico, ele é temporário, sim, por mais que vivamos, amados. Uns vão viver 70, outros 80, outros 90, 100, não importa o quão longevo eu seja, mas o fato é que neste corpo físico, nós somos temporários. Mas diz que no espírito, nós somos eternos. Você é eterno espiritualmente. E mais, você é eterno espiritualmente com Deus. Timóteo também fala algo interessante a respeito de como chegamos e de como retornaremos. Ele fala em 1 de Timóteo 6,7, Paulo fala dizendo o seguinte: porque nada temos trazido para este mundo. Alguém trouxe alguma coisa? Absolutamente nada. E diz que nem coisa alguma podemos levar dele. A única coisa que nós deixamos são as experiências, e a única coisa que você vai levar são os teus galardões, é o testemunho, é aquilo que você praticou em vida, são as boas obras que você fez, é o amor que você semeou com o seu próximo. É isto que nós vamos levar, e seremos recompensados por isto. Mas veja que nesta transição,
humanamente, materialmente, nada levamos. Mas veja que interessante o que o sábio diz em Eclesiastes 12:7, diz que e o pó, ele volta à terra. Então, o nosso corpo se originou da onde? Da terra. Então, ele volta para a terra. Mas olha o nosso espírito, olha o seu espírito. Diz que e o espírito volte a Deus que o deu. Você está compreendendo para onde vai o seu espírito, nosso espírito? Quando nós passarmos deste período de peregrinação sobre esta terra, estaremos juntos com Deus, reinando com Ele espiritualmente. E amados, por mais que vivamos nesta terra, é insignificante perto da eternidade. Amados, eternidade é para sempre, aquilo que viveremos com o Senhor. E nós cremos que isto não dependeu de absolutamente nenhum sacrifício nosso. Tudo foi feito por Deus, tudo foi feito através de Cristo. Então, amados, eu estou insistindo com estas verdades, explicando com versículos de forma didática, porque gerações e gerações têm sido privadas destas verdades eternas. Muitos poucos acreditam na sua imortalidade, e muito menos ainda acreditam na sua pré-existência. Por isso nós entendemos que a nossa vida espiritual, ela não começou no ventre materno da nossa mãe. Ali estava iniciando uma pequena parte da nossa vida que continuará por toda a eternidade. Toda a eternidade. Então veja que ao conhecer a nossa pré-existência espiritual, entendemos que viemos de Deus e para Ele voltaremos. Não pertencemos a este mundo. Por isso as coisas mais importantes para nós não devem ser as coisas terrenas, mas sim as espirituais, porque essas são eternas. Ah, bispo, mas por isso então eu não tenho que me preocupar em melhorar de vida? Claro que temos. Inclusive o altar ensina a seguirmos as orientações de Deus para isto. Mas o nosso foco principal não está nisso. O nosso foco principal está em nós agradarmos a Deus, em falarmos destas palavras que libertam pessoas, que tiram escamas dos olhos, que fazem com que as pessoas compreendam que elas não vão perder a salvação delas, se enxergarem como puras e perfeitas, não como pecadoras, sujas, impuras, impróprias para receberem o amor de Deus, não. Veja o que diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele diz, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo estava mostrando que o nosso homem exterior, ele é mortal, ele se corrompe, ele se desfaz, ele é destrutivo, mas o nosso homem interior, o Espírito Santo que está conosco, dentro de nós, diz que se renova dia após dia. É infinito, não termina. Ele é reavivado para viver eternamente. Você está compreendendo isto? Então, amados, compreenda que o que importa para nós são as coisas espirituais. Porque o nosso corpo, as coisas materiais e visíveis são passageiras, são temporais. E no versículo 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo estava dizendo que a glória da nossa vida espiritual está muito, mas muito acima de toda comparação. A glória da vida espiritual está acima e muito, muito mais acima da glória da vida da carne.
Amados, os grandes homens desta terra, todos eles passaram e passarão. Agora o nosso espírito com o Senhor jamais passará, viveremos eternamente, porque é dia após dia sendo renovado em Deus. Então por isso, amados, temos a certeza de que por mais que o nosso corpo pereça, o nosso espírito, ele não findará nunca, ele continuará vivendo eternamente. Mas talvez a pergunta que alguns estejam fazendo seja a seguinte: mas bispo, que diferença faz na minha vida eu acreditar ou não na minha pré-existência? Eu acreditar que o meu espírito foi criado desde antes da fundação do mundo? Qual é a diferença que isso vai fazer na minha vida? Saber da sua pré-existência é saber de onde você veio e a quem você pertence. Isto faz toda a diferença. É também conhecer realmente a sua importância aqui nesta terra. Então, quando isso está claro para todos nós, passamos a viver a nossa real identidade no Senhor. Reconhecer a sua origem vai determinar o seu final, e fará com que você viva nesta vida cumprindo o seu papel como filho de Deus, não como um derrotado, não como uma pessoa que acha que a todo momento o nome foi apagado do livro da vida. Não, mas como alguém que tem fortes convicções e certeza inabalável de quem são em Cristo Jesus. Isto faz toda a diferença. Então muitos crentes estão vivendo aí inseguros quanto à salvação. Isto porque não conhecem a sua verdadeira natureza divina. Acabam abrindo mão das promessas de Deus e desprezando a graça e o favor do Senhor, e acabam por viver um cristianismo legalista. Então veja o que o salmista Davi diz e afirma a respeito de quem nós somos diante de Deus. Diz em Salmos 82, mas antes vamos a Pedro, anote na sua apostila 1 de Pedro, porque Pedro também fala qual é a nossa posição espiritual. Então ele diz lá: vós porém sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que este é o nosso chamado. Mas se eu não compreendo a minha origem, como é que eu vou admitir que eu seja isso tudo? E segundo a lei mosaica, segundo a lei de Moisés, segundo estes atributos, eles me desqualificam. Eu jamais vou me considerar capaz de usufruir desta posição espiritual. Agora, quando eu creio na obra redentora de Cristo, e que isto tudo fez parte de um plano pré-existente, pré-determinado de Deus para a minha vida, aí sim, eu me considero como uma raça eleita, um povo que Deus escolheu, elegeu, um sacerdócio real. E mais, Salmos 82, versículo 6 diz assim: eu disse, sois deuses. Aí já é demais, bispo. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade, tudo bem, mas agora deuses com letra minúscula, é isso mesmo. Ele diz assim: eu disse, sois deuses, sois todos o quê? Filhos do Altíssimo. Quantos aqui são filhos do Altíssimo? Deus não é o teu pai? Então nós como filhos somos deuses com letra minúscula. Se eu sirvo a Cristo, sou cristão, eu sou o quê? Sou um pequeno Cristo. É a mesma coisa. Então veja que a nossa identidade espiritual em Deus é de sermos pessoas especiais. E nós nos vemos desta forma, não por capacidade própria, mas sim
através do sangue de Jesus, através da obra redentora de Cristo na nossa vida. Então isso identifica a quem pertencemos e quem é o nosso Pai. Então diga glórias a Deus por isso. Diga: eu sou filho de Deus. O meu Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o que o Senhor quer é que nos consideremos seus filhos e o reconheçamos como o nosso Pai. Da mesma forma que quando você olha para os meus filhos, que às vezes ficam aqui na frente, vocês os identificam como filhos de quem? Do bispo Sérgio e da bispa Ana. Por quê? Porque as suas características demonstram de quem eles são filhos. Então, quando você se enxergar, se enxergue como filho de Deus. E mais, quando aqueles que passarem à sua volta lhe virem, que lhe vejam como filhos de Deus. Porque muito mais do que se achar filho de Deus, é testemunhar como filho de Deus. É onde nós estivermos, mostrarmos que somos diferentes, somos filhos de Deus. Então, amados, é assim que Deus quer que todos nós vivamos. É assim que Deus quer que você seja. E que todos nós venhamos a sermos reconhecidos diante do mundo como filhos de Deus. Então este é o grande dilema, amados, da maioria do povo cristão. É se verem como pessoas importantes e especiais diante do Senhor. Mas veja o que diz Romanos 8:29. Ele fala ainda a respeito desta pré-existência. Ele diz: porque aos que de antemão, ou seja, muito antes de qualquer outra coisa, conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Então veja que este plano de Deus perfeito para a minha vida, Ele fez com que eu tivesse capacidade dada por Ele de seguir os passos do meu Pai. Porque é isto que Ele está dizendo: ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme, ou seja, com a forma da imagem de seu Filho, ou seja, da imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que da mesma forma que Cristo foi nesta terra, com amor absoluto, rico em misericórdia, assim também nós devemos ser. Assim também nós devemos nos relacionar. É com o nosso próximo que Deus exige de nós este cumprimento. Não é com Deus. Você enxerga Deus? Não. Mas quando você enxerga o teu irmão e age da mesma forma que Cristo agiu, você está agradando a Deus. Isso nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso convívio pessoal, sem falar mal do irmão, sem gerar contendas, mas pelo contrário, promovendo reconciliação, amizade, paz, estendendo a mão, auxiliando, ajudando. É desta forma que nós cumprimos estas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos. Hebreus 10:12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então veja que todos os pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados por um único sacrifício. Então diga: não preciso me sacrificar, Cristo já fez tudo por mim na cruz do Calvário. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele. Este é o versículo tema: criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja que buscar agradar a Deus é, na verdade, confirmar a obra redentora da cruz na minha vida. É compreender que o Espírito Santo me concedeu discernimento espiritual para compreender o meu chamado, a minha eleição, e Ele me predestinou para que eu fosse o seu filho.
e vivesse a essência do seu caráter. Então veja que me considerar filho de Deus é muito fácil, me considerar cristão é muito fácil, mas o que Deus está mostrando aqui é o seguinte, que aquilo que Ele fez na tua vida te capacita a não só você se considerar, mas a você viver como um cristão. Aquilo que Cristo fez na tua vida, que foi um plano precioso que começou antes da fundação do mundo, te habilitou para que você vivesse nesta vida, sabendo que você é um eleito e um predestinado, e dando frutos de amor, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade, paz, alegria, benignidade e fidelidade. É isso que Deus espera de nós. Hebreus 10, 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então o que nós estamos fazendo hoje é o quê? Nos estimulando, nos incentivando a quê? Para que possamos realizar as boas obras. Tito 2, 7 a 8 diz: torna-te pessoalmente padrão de quê? Das boas obras. Através de quê? Olha, no ensino, é o que você está fazendo, aprendendo. Mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, quanto maior for a sua dedicação, o seu empenho ao conhecimento das verdades eternas, mais frutos a sua vida vai produzir. Tito 2, 11, 14 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos de que forma? No presente século, sensata, justa e piedosamente. Próximo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você crê no poder do Espírito Santo na tua vida? O que a palavra de Deus fez em você? Tornou você uma pessoa capaz, zelosa nas boas obras. Isto é obra do Espírito Santo, amado. Então a graça de Deus, ela nos educa para compreendermos o nosso papel. Que mensagem maravilhosa! Com certeza o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Olha, eu quero te fazer um convite especial para esse próximo domingo, 9 da manhã e às 18 horas, com o nosso apóstolo, onde ele estará ministrando uma palavra de autoridade, de poder para a vida do seu povo. E você, como povo de Deus, como propriedade exclusiva do Senhor, diga sim a este convite. Esteja aqui conosco. O nosso endereço é Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca. E você é o nosso convidado. Creia que Deus tem algo especial para a sua vida e conto com você. Graça e paz, um final de semana em perfeita vitória.